Boa noite a todos, mais uma vez, graças ao Senhor, nossa reunião de quarta-feira com as crianças. E hoje nós temos aí mais uma história da palavra de Deus para a gente aprender. E essa história ela vai ser dividida em duas partes. Eu mandei aí primeiro um arquivo para o tio Dal. Na próxima semana, se o Senhor permitir, a gente vai estar concluindo aí a história. Então, vamos começar a apresentação para a gente ver o título e seguir aí com um hino misterioso para vocês adivinharem. Agora eu quero ver quem está prestando minha atenção, quem conhece. Eu vi uma mãozinha levantada da irmã Val. Tá aí, irmã? Sim, Tomás Heloísa. Daniel. E vocês sabem qual é qual é esse hino? Danielzinho tá aí também. Sabemos uma parte que fala antes de conhecê-lo, padeceu por mim. Agora não estou lembrando qual é o hino. Irmãos, eu acho que essa Fala, daí foi João. difícil. Acho que essa foi difícil. Aí tá É Geloco, porque assim, toda semana Pichiche. só hino de fácil, né? Essa daí tem limão, sal, machixe, giló. Tem o que mais, João? Essa daí tá bem difícil, viu? Vou colocar só mais um pouquinho aqui para ver se alguém vai perceber. Irmãos, eu acho que é o hino onde quer que seja. Não sei. Será? Onde quer. Eu já ouvi esse hino e eu achei que era esse, por causa que eu também tinha ouvido o toque, só que eu tinha ouvido e escutado o toque, só que pra mim tinha travado. Aí eu não tinha escutado direito.
E aí, Eric? E Valdaora, junto com o Daniel, Pois é. conseguiu acertar alguma coisa? Eric, agora você pegou muito pesado, Eric. Você tem que dar uma aliviada para a turminha aqui. Deixa eu perguntar aqui. Melissa e Manuela não conseguiu adivinhar ainda? Melissa não. Olha quem chegou aqui. Ana Júlia, mais conhecida como Jubes. Boa noite. Boa noite. Rafaela E também aí, Dal, não será que a conseguiu. gente. Olha a mãozinha de Melissa e Manuela. Tem mão Vamos levantada. ouvir, vamos ouvir. Fala. Eu acho que é o hino mais baixo que o mundo, 32. Ouviu, Tá Eric? frio! Tá frio, frio, frio. Mão, bora ver. Vamos lá, Val. Nem vou falar. Val botou 42. É o Eu acho que 42? ninguém vai acertar. Vamos revelar, Dal. Eu acho que Parece ninguém. que hoje não vai não. Você realmente, dessa vez, você pegou muito pesado. Eu vou falar ao Triavô El. Vou revelar. Tchan, tchan, tchan. É o hino 39, Com Amor Buscando. Vocês conhecem esse hino aí, não? Será que ninguém conhece, Eric? Pois é, viu? A gente escuta esse hino aqui com Emily aqui. A irmã Val levantou a mão. Pode falar, irmã. Se tiver falando, o microfone tá fechado. Não, é porque eu acho que eu sei cantar ela um pouquinho, mas eu me atrapalhei com a outra. Tranquilo. Ô, Eric, você sabe cantar essa daí, Eric? Dá pra cantar um pouquinho aqui, ó. Bem assim, ó. Com amor Faz. buscando, pela cruz remido, com a graça achando, Cristo me salvou. Oh, que amor glorioso, sangue tão precioso, pelo dom tão maravilhoso, mil graças dou. Muito bem, Eric. Aí, Eric. Então, hoje, ninguém acertou e Eric cantou. Tudo resolvido, então, Eric. Mas também, da próxima, coloca um hino mamão com açúcar e mel, viu? Bom, a próxima eu vou escolher um mais fácil. Por favor, Então, bota um vamos fácil, continuar porque acho que aqui esse com daí a nossa ninguém acertou. história.
É, João, você disse que gostava de hinos mais difíceis, aí eu escolhi esse aí. É, mas eu não achei que seria. Depois do que a Você gente iria viu lá, né? botar pedir perdão ao Fala, Senhor, João. orar, pedir perdão ao que fizemos, se arrepender do que fizemos. Confessar o pecado ao Senhor. Isso, Manuela. E confessar o pecado também. Exatamente. Uhum. Exatamente. Toda vez que a gente faz algo que é errado, que o Senhor não gosta, a gente tem que fazer isso, né? A gente tem que recorrer ao Senhor, confessar para Ele esse pecado, se arrepender, né? Para que o Senhor restaure a comunhão conosco. Então, depois dessa perguntinha, a gente vai conhecer uma história de algo que aconteceu baseado nessas coisas, nessa pergunta que a gente viu, tá bom? Vou pedir para o tio Dal passar o próximo aí. Os personagens da nossa história de hoje são um homem que Deus escolheu chamado Gideão e o povo de Israel. São os personagens da nossa história de hoje. Então vamos ver o que Deus tem para nos contar da sua palavra desses dois personagens aqui. Então, crianças, a gente sabe, né, que Israel é o povo terrenal de Deus, que Deus escolheu esse povo, né, para que esse povo seguisse ali os mandamentos do Senhor, que o seguissem, que o amasse, né? E o Senhor os libertou do Egito, só que o homem, o ser humano, ele é teimoso. O Senhor fala para fazer uma coisa e o homem vai lá e faz de outro jeito. Então vamos ver o que está escrito na palavra de Deus. Em Juízes, capítulo 6, versículo 1, fala assim: ó, porém, os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os deu nas mãos dos midianitas por 7 anos. E prevalecendo a mão dos midianitas sobre Israel, fizeram aos filhos de Israel para si, por causa dos midianitas, as covas que estão nos montes, as cavernas e as fortificações. Então, crianças, os midianitas começaram a atacar Israel. Eles fizeram alguma coisa, por enquanto a gente ainda não sabe o que foi, e que foi mal aos olhos do Senhor. E aí o que aconteceu? Os midianitas começaram a atacar Israel e o povo de Israel tinha que fugir. Eles tinham que se esconder em covas, em montes, eles tinham que fugir desse povo, porque eles estavam sendo atacados. Então, vamos para o próximo aí para a gente continuar a nossa história. Alguma coisa eles fizeram que o Senhor não gostou. Então, vamos ver. A gente já sabe que o nosso Deus e Pai, ele nos disciplina se a gente fizer alguma coisa que não está de acordo com a vontade dele. Então, em Juízes 3, 6:3 continua. Porque sucedia que, semeando Israel, os midianitas e os amalequitas e também os do Oriente contra eles subiam. Então, toda vez que Israel ia lá, semeava sua semente ali na terra para poder plantar, para poder colher, né, os frutos da terra, esses três povos aí vinham para poder atacar Israel, né? E punham-se contra ele em campo e destruíam os frutos da terra, até chegarem a Gaza, e não deixavam mantimento em Israel, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos, porque subiam com os seus gados e tendas, vinham como gafanhotos em grande multidão, e não se podia contar, nem a eles, nem os seus camelos, e entravam na terra para destruir. Olha para você ver. Alguém aqui já viu um monte de gafanhoto comendo as plantas, a plantação? Uma Sim, nuvem de gafanhoto, Já vocês sim. já viram? 20. Mano, já. Pois é, Eu então vocês tava já dando devem sobre ter algumas. visto. Então, vendo que vem. Pode falar, João.
Não, é que eu iria dizer que eu tava no meio de plantas, que aí eu encontrei gafanhotos e aí eu fiquei admirando eles, por causa que eu nunca vi um gafanhoto na minha vida, e aquilo foi a primeira vez. Só que às vezes, João, eles juntam tanto, assim, sabe, um monte, que chega a parecer uma nuvem voando, sabe, vindo lá. E aí quando eles topam uma plantação, crianças, eles pegam assim, come tudo mesmo, não deixa nada. E aí esses povos aqui que estavam atacando Israel, estavam fazendo igual os gafanhotos, chegava na terra, destruía tudo, pegava a plantação, comia as coisas, não deixava nada para eles. E aí agora? O que aconteceu com Israel, com esses povos atacando ele? Bora ver no próximo slide. E agora no próximo eu vou pedir um de vocês para ler. Deixa eu ver, eu vou chamar Davi para ler para a gente. Pode começar? Pode sim, Davi. Assim, Israel empobreceu muito pela presença dos midianitas. Então, os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Obrigado, Davi. Então, olha para vocês verem o que aconteceu. Eles começaram a empobrecer. Então, Israel estava passando necessidade, porque não estava sobrando nada para eles. E aí, o que eles fizeram? Eles clamaram ao Senhor. Por isso que no início eu fiz aquela pergunta, porque alguma coisa tinha acontecido de errado. Eles talvez não estavam identificando o que era que eles tinham feito de errado. Porém, qual que é a principal coisa que alguém que anda com o Senhor tem que fazer se fez uma coisa errada, se sentiu que as coisas não estão dando certo, que o Senhor não está se agradando do nosso andar, a gente tem que fazer o quê? Clamar ao Senhor, ou seja, a gente deve orar, se sabe o que fez de errado, confessa para o Senhor, volta para Ele, porque a gente, longe do Senhor, a tendência é só as coisas piorarem. E aqui foi o que aconteceu com Israel. De alguma forma, eles estavam se afastando do Senhor e as coisas estavam dando muito, muito errado. Então, vamos continuar aí para a gente ver o que o Senhor vai fazer com eles agora que eles chamaram o Senhor. Vou pedir agora. Deixa eu ver quem é que vai ler para mim aqui. Deixa eu ver. Heloísa tá Irmãos, aí? Pode ler? Fala, João. me desculpa por ter saído, é que a energia caiu. João. Você pode ler, viu, Heloísa? Pode ser que seu microfone tá fechado. Pode ler os dois primeiros versículos aí, o 7 e o 8. E eu vou completar. Tá bom. E sucedeu que, clamando os filhos de Israel ao Senhor por causa dos midianitas, enviou o Senhor um profeta aos filhos de Israel que lhes disse: Assim diz o Senhor, Deus de Israel: Do Egito eu vos fiz subir e vos tirei da casa da servidão. Obrigado, Heloísa. Então, o Senhor aí, através desse profeta, ele já começou falando para Israel: Olha só o que eu fiz com vocês. Tirei vocês do Egito, fiz vocês subirem, tirei vocês da servidão. E aí o Senhor continua: E vos livrei da mão dos egípcios e da mão de todos quanto vos oprimiam, e os expulsei de diante de vós, e vos dei a sua terra. Então o Senhor está falando: olha o que ele fez de benefício para o povo de Israel, olha que bênção. E aí o Senhor continua através desse profeta. E vos disse: Eu sou o Senhor, vosso Deus.
não temais aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, mas não destes ouvido à minha voz. Então, tá aqui, criança, a gente descobriu aqui o que foi que Israel fez. Israel estava temendo outros deuses, estava em idolatria, certo? E se afastando do Senhor. Ô tio Dal, você consegue voltar lá no iniciozinho do slide? Porque quando a gente falou dos personagens, a gente tinha uma pista ali para saber o que, que eles tinham feito. Olha lá, ó. Tem ali uma pessoa ali de Israel de frente a um ídolo, uma estátua. E a gente sabe que não existem outros deuses, só existe um Deus. Então nós não devemos nos curvar a nenhum tipo de ídolo. E Israel estava fazendo isso. A gente vai ver um pouco mais dessa parte aí, dessa coisa errada que Israel fez na segunda parte dessa história. Mas aí agora vocês conseguem compreender que eles fizeram algo que o Senhor abomina. O Senhor fala, né, na sua palavra que nós não devemos adorar outros deuses, nem nos curvar a eles. Então, vamos voltar lá, tio Dal. Então, aí a gente agora já descobriu, né? Então, vamos agora para o nosso segundo personagem. Agora, o Gideão está aparecendo aqui na história. Vamos ver. Gideão ele vai receber uma visita. Ele era dali da tribo de Manassés. Ele estava ali cuidando, né, do seu serviço e de repente alguém aparece para ele ali. Vamos ver. E então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, Ebiesrita e Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar para o salvar dos midianitas. Então ele estava ali trabalhando com trigo, né, para poder ajudar o povo que estava passando necessidade por conta dos midianitas. E então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: O Senhor é contigo, homem valoroso. Olha só que coisa. Essa pessoa chegou aí, falou com ele, ó a cara dele de assustado, porque ele não estava esperando, né? Então, vamos ver que continua aí na história para a gente entender agora o que Gideão vai falar, né? Já que ele recebeu essa visita. Pode passar, tio Dal. Leia a conversa. Mas Gideão lhe respondeu: Ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio? E que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: Não vos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu nas mãos dos midianitas. Então o Senhor olhou para ele e disse: Vai nesta tua força e livrarás a Israel das mãos dos midianitas. Porventura não te enviei eu? E ele lhe disse: Ai, Senhor meu, como que eu livrarei a Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu, o menor da casa de meu pai. E o Senhor lhe disse: Porquanto eu hei de ser contigo, tu ferirás os midianitas como se fossem um só homem. E ele disse: Se agora tenho achado graça aos teus olhos, dá-me um sinal de que és tu que falas comigo. Rogo-te que daqui não te apartes, até que eu volte e traga o meu presente, e o ponha perante ti, e te disse, eu esperarei até que voltes, né? Essa pessoa aí falou que esperaria ele voltar. Então, assim, Gideão está conversando com esse homem aqui, ele trata ele como senhor aqui, mas ele está tratando como senhor de uma forma diferente. Ele não sabe exatamente com quem que ele está falando, né? Ele acha que talvez pode ser ali alguém que é um mensageiro de Deus. Então, vamos ver o que vai acontecer no restante da história. O próximo aí que a gente vai ler, eu vou pedir para um de vocês ler. Deixa eu ver quem eu vou escolher agora. Vou escolher
João Miguel para ler os 2 primeiros versículos e depois os 3 últimos eu vou escolher outro. Pode ler aí, João? Posso. É, irmãos, é o 20 e o 19? 19, 20. Isso. E entrou Gideão e preparou o cabrito e pães ázimos de uma efa de farinha. A carne pôs num cesto e o caldo pôs numa panela, e trouxe-lhe até debaixo do carvalho, e lhe ofereceu. Porém o anjo de Deus lhe disse: Toma a carne e os pães ázimos, e põe-nos sobre esta penha, e derrama-lhe o caldo, e assim fez. Obrigado, João. Vou pedir agora para Melissa ou Manuela, eu não sei qual das duas vai estar aí, para ler esses 3 últimos aí pra gente. É o 21 ao 23? Isso, por favor. E o anjo do Senhor estendeu a ponta do cajado que estava na sua mão e tocou a carne e os pães ázimos. Então subiu o fogo da penha e consumiu a carne e os pães ázimos. E o anjo do Senhor desapareceu de seus olhos. Então viu Gideão, que era o anjo do Senhor, e disse: Senhor Deus, pois o anjo do Senhor faça caso. Porém o Senhor lhe disse: Paz seja contigo, não Obrigado. temas, não morrerás. Obrigado. Olha para vocês verem, Gideão se deu conta que ele viu o anjo do Senhor face a face, ele ficou com medo. Ele falou: "E agora?" Por quê, crianças? As pessoas elas entendiam ali, né, no Antigo Testamento, que se elas vissem, né, essa aparição ali de Deus face a face, que elas poderiam morrer, porque Deus ele consumia aqueles que não podiam estar na sua presença, né? Então eles ficavam apavorados, eles falavam: "E agora? O que vai acontecer?" Só que aí a resposta que o Senhor deu: Paz seja contigo, não temas, não morrerás. E então Gideão edificou ali um altar ao Senhor e chamou-lhe: O Senhor é paz. E ainda até o dia de hoje está em Ofra dos Ebierzitas. Então ele estava conversando ali com esse homem sem saber quem era. Então apareceu esse homem ali. Aparentemente é alguém que eu vou perguntar para ver se vocês sabem quem é. Mas eu acho que vocês vão estar bem espertos. Acho que vocês vão saber. O que você acha, Dal? Eu acredito que todo mundo vai acertar. Pois é. Então, só para a gente finalizar aqui a questão da história, a gente viu que Israel, né, eles fizeram algo que o Senhor não gostou, né, se voltaram para um outro tipo de Deus ali, uma idolatria. O Senhor foi lá e os disciplinou. Eles se voltaram ali, reconheceram que estavam errados, chamaram pelo Senhor, e aí o Senhor vai, manda um profeta para poder contar para eles o que estava de errado, e depois o anjo do Senhor aparece para Gideão para falar que ele ia libertar Israel, né, desse povo aí que estava oprimindo eles, certo? Então essa aqui foi a primeira parte dessa história. Então vamos aí para o próximo slide, que acho que é uma perguntinha para vocês. Vocês falaram que o hino estava difícil, então bora ver aqui se vocês estavam prestando atenção na história. Por que os amalequitas atacaram Israel? Será que eles não sabem, não? Porque Israel estava adorando os outros deuses. Olha aí. Muito bem. É isso aí. Porque o nosso Deus, ele é um só. Não pode adorar outros deuses. Melissa e Manuela levantou a mão.
Bora ver a resposta. Israel de salvação do Senhor. Isso aí. Guilherme disse que ele é ruim de memória. Mas tudo bem, Guilherme, a gente está aqui aprendendo, é assim mesmo. Mas aí, ó, o que o Israel tinha feito de errado, né? Foi a questão da idolatria, de abandonar ali, por assim dizer, o Senhor, né? Esquecer quem foi que tinha libertado eles. E aí o Senhor foi e falou: já que vocês estão fazendo assim, então vou deixar vocês aí nas mãos dos Amalequitas. Então, por isso que os Amalequitas, e esqueci de colocar aí, e Midianitas e outros povos atacaram Israel por causa disso aí. A desobediência deles, a rebeldia deles contra o Senhor. Então, quem respondeu aí tá certo. Tem mais um aí, viu, Dal? Muito mais fácil. É fácil, fácil esse aqui. Eu acredito que vocês vão acertar. Quem era o anjo do Senhor? Esse aí que tava aí, que falou com Gideão. Melissa e Manuela. O Pode Senhor falar. Jesus. Isso aí, ó lá. Guilherme também Anjo, respondeu o o Senhor. anjo do Senhor Exatamente. é o próprio Senhor. Isso aí, João. Só para reforçar para vocês. Toda vez que vocês virem no Antigo Testamento a frase o anjo do Senhor, é o Senhor Jesus. Quando falar um anjo, é porque é um anjo mesmo. Mas esse aqui era o próprio Senhor. E a gente pode olhar, vou pedir tio Dal para voltar um pouquinho lá no versículo quando o anjo do Senhor fala com Gideão. Porque olha só, se fosse um anjo, esse aqui mesmo, Dal. Se fosse um anjo, ele não falaria dessa forma. Mas como é o próprio Senhor, olha só como é que ele fala, ó. Porém o Senhor lhe disse: Pai seja contigo, não temas, não morrerás. Então um anjo não ia falar dessa forma. Só o Senhor poderia dizer isso. Tá vendo? Então a gente pode prestar atenção aqui também que é o Senhor Jesus que apareceu ali para Gideão. Então, o Senhor Jesus ele vai aparecer várias vezes no Antigo Testamento. Se a gente procurar, a gente sempre vai estar achando ele ali falando com o seu povo, tá certo? Então, a resposta, ó, certíssima, era o Senhor Jesus. Você tem alguma perguntinha aí, Dal? Quiser fazer também? Não, não tenho não. Então, a gente está chegando agora ao finalzinho desse nosso arquivo aí. Tem um hino para vocês, depois dessa perguntinha, que é o hino Satisfação. Aí, algum de vocês quer cantar esse hino? Eu. Então, pode cantar, João. Satisfação é ter a Cristo, não há melhor. Prazer já visto, sou de Jesus. E agora eu sinto satisfação sem fim. Satisfação é a nova vida, eu com Jesus. Em alegria, sempre cantando a melodia. Satisfação sem fim. Sim, paz real, sim, paz real, sim, gozo na aflição. Achei o segredo, é Cristo no coração. Aleluia, satisfação. É não ter medo, pois meu Jesus virá bem cedo, logo em glória. Eu hei de vê-lo, satisfação sem fim. Muito bem, João. Merece um monte de joinhas aí, né, não, Dal? Gasta tudo aí, não deixa nada para semana que vem. Mais de um quitilhão, Deixe, João Miguel. deixe para a Valentina.
É verdade. Valentina não estava aqui hoje, né? Ô, Dal, a gente ainda tem um tempinho. A gente podia pegar alguém que ficou bem quietinho nessa reunião para cantar um hino aí pra gente também. O que que você acha? Muito bom. Pronto, Eric. Quem mais quer cantar hino aqui? Ninguém quer cantar? Já que ninguém falou, eu vou escolher o hino e vou escolher a pessoa para poder cantar. Irmão Eu vou escolher Guilherme, aqui o hino. Guilherme, Fala, João. Guilherme pediu no chat. Pronto, Guilherme. Então, a gente vai colocar. Você conhece o hino Ajuda. 20, A Porta e o Sou? Deixa eu dar o hino 20 aí para ele ver. E Guilherme, você conhece? Pode cantar. Quer ouvir a melodia? E aí? Acho que não. João. Vai ter que escolher outro. Ué, Dal, será que eu tô escolhendo os hinos só hino difícil hoje? Você tá muito geló, com machixe, sal e pimenta e bastante limão. É o seguinte, já que Guilherme queria cantar, ele escolheu aí o hino 6. Pode começar, Guilherme. Meu bom pastor é Cristo, com ele eu andarei. Conduz-me às calmas águas, com ele andarei. Sempre, sempre, com ele andarei. Sempre, sempre, com ele andarei. Muito bem, 1 milhão Guilherme. de joinha. Cadê os joinhas da...
Tô conseguindo gastar meu joinha. Legal para cima. Tem outra pessoa, Dal, que tava muito quieta nessa reunião. Será ela tá, acho que ela tá pensando que ela vai fugir hoje. Deixa eu ver se ela tá aqui ainda. Jubes, você tá muito quietinha. Vou escolher um hino para você. Oi, Dal, coloca aí o hino 31. Bora ver se Jubes sabe esse hino aí. Conhece esse, Jubes? não conheço, mas talvez se colocar o instrumental, eu posso tentar cantar. Ah, vocês não estão escutando o hino. Vou pegar vocês, viu? E aí, Jubes? Acho que eu peguei. Vou tentar cantar. Os que esperam no Senhor serão renovados. Ele aumentará o vigor aos debilitados. Como as águias subirão, nunca desfalecerão. Alto, alto, muito alto voarão. Viu? Tá vendo, Dal? Gostei, viu? Ó, memória boa. Tá parecendo até a minha memória. Vocês sabem que Dal é o mais jovem que tem aqui, né? Isso. Levantada a mão, você queria falar alguma coisa? Que eu vi a mãozinha subir ali no seu perfil. Querido. Então, falta uns 4 minutinhos. Acredito que a gente pode encerrar por hoje. O último slide daquele arquivo é para Tildal. Sim. Hora de mimi. Mimi. Alguém sabe o que significa mimi? Dormir. Dormir. Então, chegou a nossa hora de encerrar a live para a gente se aprontar para mimi.
que significa dormir. E sempre lembrando que antes da gente fechar os olhinhos para mimir, o que é que a gente deve fazer? Escovar o dedo e orar para o Senhor. Orar. Isso mesmo, a gente tem que orar ao nosso Deus e Pai, pode orar para o Senhor Jesus também, e aí no fim da oração, depois que a gente pedir o que a gente quer, agradecer pelas coisas que teve no nosso dia, a gente pensou assim em algum amigo que está passando alguma situação, um amiguinho, um coleguinha, ou até dentro de casa, aí falou com. E no final, como é que a gente encerra a oração? Vamos ver quem está. Como é que a gente encerra a nossa oração no finalzinho? Como é? Em nome do Nosso em Senhor e nome do Salvador Jesus amado Cristo. Amém. Senhor Jesus. Em nome do Em amado nome Senhor do Jesus Pai, Cristo. do Muito bem. Porque em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, sabe por quê? Porque nós só podemos ir ao Pai só se for por Ele. Então, Ele dá essa autoridade para a gente falar com Deus Pai e então tem que ser em nome do nosso Senhor Jesus, que é Ele que é o responsável pela gente poder ir até nosso Deus e Pai. Se Ele não morresse na cruz, ninguém poderia ir a Deus. Mas lembra daquele versículo? Deixa eu ver, João 14, 6. Alguém consegue citar, se precisar, o meu versículo? Quem é que vai lembrar aí que está com a cachola boa? João 14, 6. Daqui a alguns dias a gente vai fazer assim também, viu? Quero ver que é que lembra dos versículos para citar sem ler na Bíblia. João 3,16, que é bem fácil. Quero ver agora João 14, 6. Diz que ele sabe. Quem é que sabe? Guilherme, Fala aí. Eu Fala, sou Guilherme. a Como? verdade e a vida. Calma aí. Ó, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vê o Pai senão por mim. Acho que é isso. Disse Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vê ao Pai senão por mim. Vou parabéns, hein? compartilhar para a gente. Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém, olha aí agora, vem ao Pai senão por mim. Então, o caminho que leva a Deus é quem? Quem é o caminho que leva a Deus? Jesus. Jesus. Quem é a verdade que faz a gente saber quem é Deus? Oi? Quem é a verdade também que leva a gente até Deus? Que faz a gente saber quem é Deus? Quem é? Espírito Santo. Jesus. Também. O Espírito Santo é a verdade também. Mas aqui no versículo,
O seu é três coisas. Eu sou o caminho, ele é o caminho que nos leva a Deus, ele é a verdade que nos revela também Deus, e a vida que a gente vai viver na casa de nosso Deus e Pai. Olha, o seu Jesus é tudo isso. Por isso que ninguém pode ir a Deus Pai se não for por ele. Jubes, fala. Irmãos, eu queria tirar uma dúvida. Ó, eu sei que não tem nada a ver com o assunto que a gente está dando agora, mas eu queria tirar uma dúvida. Ó, aqui em casa, eu acho que vocês já vieram aqui e é um apartamento. Aí minha avó, ela mora embaixo. Aí quando eu fico lá na casa dela, ela é católica, né? Aí tá passando é tipo uma reza que ela coloca na TV e fica rezando. Aí ela me ensinou a rezar o santo, acho que é Santo Anjo. Aí eu queria saber que se nós cristãos, a gente pode rezar o Santo Anjo. E aí, Eric, você quer responder? Mamão com açúcar é comigo, que hoje eu estou no lugar do triavô, o Elton. Giló com limão e sal é com você. Então, o versículo que está na tela, ele responde a sua pergunta, Jubes, porque é o seguinte: se para falar com Deus, nosso Pai, eu preciso do Senhor Jesus, por que eu deveria falar com um anjo? Ou por que eu poderia orar para alguém que está lá em cima, que já morreu e está com o Senhor, que algumas pessoas chamam de santo? Por que eu deveria falar com outras pessoas se eu posso falar diretamente com o Senhor Jesus? Ou posso falar diretamente com meu Deus e Pai? Então, a nossa oração, que é a forma com que nós falamos com Deus, é essa. Não existe outra forma para a gente se comunicar com Ele, senão essa forma direta. Então, Deus ele usa a sua palavra para Ele falar com a gente, nós usamos a nossa oração para falar com Ele. Então, o que a palavra nos exorta é falar com quem? Deus e Pai, o Senhor Jesus. A palavra ela não fala para a gente falar com outras pessoas e pedir nada a elas. Tá bom? Não sei se te ajudou. Prontinho, Eric. Tudo certinho. Então, aí. O versículo já diz que ninguém vai ou vem ao Pai, senão por ele. Se alguém for um anjo, não vai adiantar nada. Não precisa, porque o Senhor, ele já deixou livre, como o Eric falou, para a gente falar direto com Deus e não precisa de mais ninguém. Se a gente precisar de alguém, é do Senhor Jesus mesmo. Então, no finalzinho da oração, a gente agradece ao nosso Senhor Jesus Cristo, que a gente pôde falar com o nosso Deus e Pai. E ele, o Pai está com o ouvido, bem atento para tudo que a gente está falando. E agora eu vou tirar a gravação, que chegou o nosso horário. E Eric pode agradecer.